Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Copavel, aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Estamos recomeçando a semana, hoje é segunda-feira, 6 de abril de 2026, as atenções ainda, claro, voltadas lá para a crise do Golfo, lá do Estreito de Hormuz, a guerra contra o Irã, Estados Unidos e Israel, onde a gente se imaginava, e o mundo também, né, o mercado principalmente se imaginava uma conciliação, um cessar-fogo a anecas de Catibiribas. Agora há pouco, o Irã, segundo a Bloomberg e a Reuters, mandou dizer que eles estão rejeitando o cessar-fogo antes do ultimato de Trump sobre o Estreito de Hormuz expirar. Iria expirar agora, daqui a pouco, o Vladimir Brandalize vai trazer essas informações. Essa é a manchete, essa que você está vendo agora. Pode encher a tela, Davi. É a manchete da Reuters, dizendo que se aproxima prazo do ultimato do inferno de Trump. Trump disse que ou vocês abrem o Estreito de Hormuz para os petroleiros passarem, ou nós vamos destruir o Irã, o Teherã vai voltar à Idade da Pedra, vamos queimar tudo. E o Irã disse que não quer saber, rejeitou o cessar-fogo e o preço do petróleo que estava caindo volta a subir. O Davi vai mostrar aí como é que estão os valores, as cotações do petróleo. O WTI é o que mais sobe, porque é o petróleo que é refinado pelos americanos, que é o que está disponível, por isso que sobe mais que o Brent. O WTI 112,26 agora há pouco, alta de 0,65%, e o Brent, que é o mais pesado, 109,60. Então, estava caindo, o pessoal esperando o cessar-fogo, vamos aí calmar, para com isso, tal, para com isso nada. E o pau continua, e a gente acha, e o Vladimir vai dizer, que isso traz duas informações subjacentes, né, por baixo do pano. Primeiro que é um jeito, né, do negociante, que os iranianos também sabem negociar há muito tempo, é uma cultura de 7 mil anos, é um jeito de vender melhor o passe, eles querem o dinheiro para recompor aí o que foi destruído. Essa é a primeira informação por baixo aí. A segunda é que o mercado está esperando realmente o cessar-fogo para realizar lucros. Então, assim, tendo o cessar-fogo, você sabe disso, já está avisado aqui pelo Tempo e Dinheiro, os preços vão desabar porque eles vão vender. É a realização de lucros, e quem vai nos falar isso já já é o Vladimir Brandalize. Antes, uma informação da política, que está pegando fogo a política hoje brasileira, com a revelação da imprensa, do Estadão, da Folha, todo mundo, Globo, todo mundo dando a mesma informação, que a família do Alexandre de Moraes comprou em 5 anos imóveis no valor de 23,4 milhões de reais em 5 anos, com um detalhezinho, o Davi da Luz. Deixa eu falar aqui do detalhezinho. 23,4 milhões à vista. Deve ser com salário. Né? O Davi também, o Vladimir temos salário suficiente para comprar imóveis de 23,4 milhões em 5 anos. O que está se perguntando na internet, está todo mundo comentando isso, se isso não for corrupção, o que pode ser? E aí tem essa imagem que está na internet comparativa. STJ condena a 14 anos de prisão um idoso porque ele doou R$500 para um ônibus fretado para o 8 de janeiro. Agora, o Alexandre de Moraes comprar 24 milhões em imóveis em 5 anos, tudo normal. Ei, Davi, normal? Vladimir Brandalize, normal? Pelo amor de Deus, gente. Antes de ir para o Vladimir, como é que está a soja em tempo real, Davizinho? A soja em Chicago, primeiro vencimento em alta de 3,75. Não está subindo nem descendo. Está ali, ó, você vê o gráfico, está ali do lado, joga para cá, joga para lá, esperando o cessar-fogo.
Nesse instante, o vencimento maio, em tempo real, 11,67, com 75, alta de 0,32%. Deixa eu chamar o Vlamir Brandalize, depois a gente abre todas as cotações, o Davi. Então, vamos lá. Notícias da soja com o Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Vlamir Brandalize, Curitiba chamando. Tá quente aí? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Nossa, João, aqui deve estar uns 23, 24 graus. Está meio nublado, deve chover aí pela tarde. Tem chuvas previstas. Final de semana teve chuvas aqui na região metropolitana. Chegou a inundar alguns municípios aqui, daquelas tempestades pesadas. É o clima, João Batista, é o clima. Então. Está começando a sair da fase de verão e efetivamente mostrando um outono aí, porque pelas manhãs está meio fresquinho, que nem já diz aqui, né? 14 graus, 15 graus. Isso que eu ia dizer, depois da chuva, aí vem ao amanhecer, fica brilhante a luz, aquelas gotinhas de orvalho. Meu Deus, que tempo bonito, que tempo bom, né? A gente passamos por 5, 6, 7 anos de vacas magras em termos de clima, agora não, agora estamos muito felizes com o clima e parece que as coisas vão bem aí. Esperamos que o El Niño não venha para prejudicar. Vamos aguardar e vamos deixar esse assunto para o Ronaldo Coutinho. Mas, ô Vlamir, antes de falar das cotações da soja, mostramos a soja está ali de lado, qual das duas... Olha que sacanagem. Qual das duas informações mais pesaram em você aí? O cessar-fogo do Irã ou os imóveis da família Moraes? Eu acho que as duas, né, João? As duas têm Peso, né? Tem problemas, né? É que eu também vi pela manhã, eu vi um comunicado dos porta-vozes lá dos Estados Unidos, apontando que também entregaram esse memorando aí da proposta do Irã e o cabelo laranja lá bateu na mesa, bravo, disse que não tem acordo naquilo lá e vai seguir aí no ferro e fogo. Como é que é? O ultimato dos infernos. Vou destruir. Mas. Na realidade, João, só vê assim a questão principal é que se realmente os americanos seguirem em frente aí, destruírem terminais de embarque de petróleo, refinarias, pontes, que a proposta não é atingir cidades, mas é a infraestrutura, né, João? A parte de centrais elétricas, ele vai deixar o Irã bem atrasado no tempo e automaticamente todo mundo perde. A gente também vai perder porque vai ter mais dificuldade de fertilizantes, de ureia, que vem do Irã também para nós. Automaticamente isso é uma pressão de alta no custo de produção. O produtor, a gente vem alertando há muito tempo aí que tem que se preparar que o ano não vai ser fácil aí na questão dos insumos. Mas o quadro em si, ele já está caminhando aí para... Eu acho que não deve demorar muito tempo essa guerra aí, porque provavelmente o Irã, depois que sofrer mais algum bombardeio, ele vai começar a repensar na situação, porque um dos gargalos é a questão que o Irã agora ele quer que o mundo pague pelos estragos que têm sido feitos aí na infraestrutura e alguns pontos dentro do Irã. Sim. E ele quer cobrar a passagem de todo mundo ali no Estreito de Hormuz porque ele perdeu toda a infraestrutura de guerra dele, de armas, mísseis, isso aí. E ele quer isso. E os Estados Unidos não vão aceitar isso nunca, né? Provavelmente esse não vai ser uma das coisas que vai ser aceita. Então, o incômodo aí é essa... E é uma semana inteira, né? Agora é uma semana inteira. Hoje parece-me, se eu não estou enganado, é meio feriado lá na China, porque o pessoal me apontou que a China não estaria no mercado. Não sei, não tive tempo de olhar o que está acontecendo por lá, mas é uma semana que se mostra aí com flutuações pequenas. Eu acredito que a guerra de imediato não vai encerrar. Então, aquela queda imediata da soja provavelmente não aconteça. Mas fico alerta, porque eu tenho conversado com o pessoal aí que está colhendo soja no sul do Brasil, produtor aí recebendo R$ 120 a saca, está vendendo, fazendo caixa, pagando conta, tem dívidas para vencer agora em abril.
ele não está querendo esperar, porque tem muita soja ainda para ser negociada, né, João? Isso é importante saber, porque a partir do momento que acabar a guerra, acomodar e petróleo descer lá dos 110, 112 dólares para 90, nós vamos ver a soja também levando uma pancada e ela caindo junto, né? Isso é o que já é esperado. É, Depois da tormenta vem a calmaria, né, João? Então, automaticamente, a liquidação e realização de lucros daqueles que apostavam que o mercado mais para frente ia cair, né? Essa essa é a é o recado. condição. Esse é o recado. O importante, assim, traduzindo e resumindo o que o Vladimir falou, os preços dos insumos subiram de elevador e vão descer, se descerem de escada, ainda de salto alto, cheio de cuidados, os preços. Já os preços da soja, a hora que houver realização, saia de baixo, né, Vladimir? Em resumo, é isso, né? Exatamente. Ele pode descer rapidamente e perder 50 centavos, $1 por bucho, pode. E Avisados aí o estão. impacto vem direto aqui no mercado brasileiro. Para a gente perder Tá, 2, 5, 10 reais é possível também. tá. Sua análise, observação e comparação com o seu salário e o da família Moraes, que comprou imóveis no valor de 23,4 milhões, isso em 5 anos, Vladimir, à vista. Esse é o dinheiro, estou fazendo meio paralelo aí. Todo o É. dinheiro que o tempo dinheiro deposita no Sim, Pix todo mês aí para a gente sim, comprar lancha, que nem o Davi. O Davi parece estar com a lancha, iate, sim, casa em Salvador, sim. é, Jatinho, é, jatinho do Vorcaro. o jatinho. A questão, João, é complicado, né? E ninguém quer explicar nada, né? Essa questão, o problema é que continuam mandando, né? Eles continuam mandando no Brasil e o Brasil travado, né? O Brasil está travado, a gente vê que o segmento industrial travou, está com uma situação de desaceleração, inflação subindo. A gente vê, quem for para o supermercado vai ver que a inflação subiu muito em março. O impacto do diesel vai continuar ainda agora em abril. Vamos ver os números aí do IBGE, né? Tomara que o IBGE não maquie os números aí para criar uma inflação de inteligência artificial, aquela inflação que não é real, né? Porque o Brasil precisa cair na real aí para saber que precisa dar um freio e começar a olhar para frente, né? Crescer a economia, melhorar, que não está A, acontecendo, né, João? a boa notícia, que eu vou confirmar, porque eu peguei de última hora aí, parece que o mercado está apiando de Lula, descendo do Lula. O comedor de paca, né? Vamos confirmar também, parece que a Janja fez uma paca para ele, e o Ibama considera a paca um animal em extinção, e o Lula fazendo... Bom, vamos confirmar, comedor de paca. Deixemos isso tudo para lá, porque registrados estão esses fatos relevantes desse início de tarde de segunda-feira, e vamos focar nos preços da soja da Vida Luz. Então, olha aí, tá? Em tempo real, os primeiros vencimentos nas bolsas, a soja ganha 0,30 agora a 11,60 no maio. O milho também ganha 0,30, igualzinho da soja. Milho 4,53,37. Trigo em Chicago perde 0,60, 5,94,40. O café, contrato C, 0,10. O 0,10 de alta, 298,10. Em Londres, recua, recua, certamente, recua 2,39. Eu falei, porque está recuando, 2,39, recuando muito até. 3.346 dólares a tonelada. O Davizinho é mais rápido que eu. Olha o gráfico. Blum! Ok, volta lá, Davi. Vamos voltar para a Bolsa. O açúcar, o contrato número 11 em Nova York, perde 2% também, igual o Conilon, a 14,98. Nova York está caindo lá as especiarias. Algodão, 1,11% de alta a 71 centes. Petróleo, já entrou no vermelho, Vladimir. Opa, o petróleo, olha como são rápidos esses caras. 111,51 o barril, Vladimir. E o ouro, a alta de 0,32 a 4.694. Depois você fala do petróleo, deixa ir para a soja, senão a gente não chega lá. Soja em Chicago, com delay, 10 minutos de atraso. Maio, 11,68. Julho, 11,84. Agosto, 11,78. E setembro, 11,57. Todos ali de lado, 3,5. Aí cai um pouquinho, tal, todo mundo esperando. Mas com o dedo no gatilho. E aqui na B3, não tem preço ainda? Como assim, Vladimir? 0 a 0 como? Mas pelo menos tinha que ter a referência. Ei, Vladimir, não tem preço na B3?
É que ela não está atualizado, né? Esse aí tá 8h14 o horário da B3, né? Então ela antes Hum. de abrir às 9, né? Provavelmente agora vai ter lá. Eu não estou com ele acesso aqui nesse Daqui a pouco momento, a gente mas, volta então na B3. Tá mas bom. ele também está aí levemente positivo, como está Chicago aí, no Tá. tempo real. Davi, como é que está o dólar? Dólar em tempo real, 5,15, levemente. Está todo mundo de lado, cara. O mercado está lateralizado, como dizem aqueles caras de cabelo engomado. E o Ibovespa? Ibovespa 0,20 também de lado, 188.599 pontos, alta de 0,25% hoje, esperando. Todo mundo está esperando, Vlamir? O mercado está na expectativa, né, João? Porque essa questão aí que está no bate-boca aí, o pessoal levando proposta e a proposta não é aceita, daí leva outra proposta, renova a proposta. É o dia de negociação. Hoje e amanhã vão ser dias de muita negociação entre os representantes aí para tentar acalmar a guerra ali entre Irã e Estados Unidos, né? Porque Israel, eles seguem em paralelo, né, João? Quem está realmente definindo essa questão da guerra é os Estados Unidos e o Irã, se aceita ou não, e assim vai. E provavelmente até amanhã deve seguir nessa situação de. É um jogo de xadrez, né, João? E quem sofre são as mães que veem seus filhos sendo mortos, né? É um absurdo, né? É burrice batendo de frente com outra burrice, pelo amor de Deus. Guerra, né? Ô, Vlamir Brandalize, qual é a orientação que você dá para o produtor nesse momento de espera para a soja, preços da soja? Olha, João, o pessoal está começando a fazer a lógica, né? Que é colher, vender parte, buscar insumos aí para se garantir a nova safra, ver se consegue fazer uma relação de troca melhor, para não deixar para frente, porque pode ter problema de abastecimento, porque o tempo está passando, né, João? E nós já estamos aí no mês de abril, né? E normalmente até maio, a maioria dos fertilizantes são negociados, e nós estamos aí com um pouco mais de 40% do fertilizante da safra nova negociada, está muito atrasado, e talvez não dê tempo, né, de fazer a negociação e internalizar esse produto pela frente. Aí o produtor tem que fazer as contas para não perder as oportunidades, né, João? Essa é a questão. E safra americana atrasada, né, João? Por enquanto, dá dando sinais que vai atrasar o começo do plantio efetivo, né? Tá, vamos mostrar as temperaturas que o Vlamir mandou para a gente de Chicago. Chicago vai estar com frio e chuva pela frente e Des Moines também, né? Des Moines. Mostra Chicago aí a tela. Olha aí, vamos encher. Chicago. Parará hoje, está entre 10. Amanhã já cai para -2, tal. Quinta-feira, olha, quinta-feira chove, sobe a temperatura. Sábado sai o sol. Tá um rolo lá também, hein, Vlamir? João, se olhar Chicago aí, que é a capital de Illinois, ali, o grande estado produtor de soja americano, mas a questão é olhar lá para frente, né? Na quarta-feira da semana que vem, 2 graus. 2 graus é temperatura de geada ainda, né, João? Então não dá para plantar. Tá muito gelado o solo. Essa é a condição ali de Illinois, Chicago, né? Tem as Tem o Des outras Moines. tabelas, não sei se o Davi coloca, Des Moines. É. Des Moines é capital de Iowa, é o Mato Grosso dos Estados Unidos, né? De soja e milho. Então, olha aí, muita chuva aí nos próximos dias, temperaturas, 0 grau, 4, 3, mínimas, muito frio ainda. Ela está fazendo essa transição, que é de inverno para primavera, mas está muito lenta essa transição. Provavelmente eles vão entrar aí para o meio de abril, final de abril, ainda frio. Então, vai apertar a janela de plantio, porque o plantio ideal, pensando em milho, ele vai até 20 de maio. Então, vai ficar aí 3, 4 semanas para plantar a safra num período ideal. Por isso que tem um indicativo que já aponta que vai cair a área de milho. Soja tem umas 6 semanas ainda para se plantar dentro da janela, que vai até lá no começo de junho. Mas a situação de clima americano não está nada boa, né? Dá para ver que até Minnesota, ali, se não me engano, tem a tabelinha da via última. Não, não pôs, é É, Sampo, tá aí, Sampo, então, ó, pega Minnesota e por outro lado, ali já mais ao norte, né? Ó, frio, né? Quarta-feira da próxima semana é negativo, né? Então tem risco de neve ainda ali no estado de Minnesota, das Dakotas, ou seja, lá na divisa com o Canadá, que é um cinturão agrícola americano, e no próprio Canadá está muito frio. E o inverno vai alongando, vai apertar a janela agrícola americana e do hemisfério norte, João. E daí, qual é a conclusão para o produtor? O que você fala? Tem o pessoal ameaçando fazer cessar-fogo, portanto, realização de lucros, e os caras lá em cima sem poder plantar. Qual é
a Olha, orientação? João, em princípio, esse atraso de plantio é momentâneo, né? Lembra que eles têm capacidade para plantar toda a safra em 3 semanas. Então, esse não é o problema. Ainda tem muito tempo até chegar lá para fechar a janela. A grande questão é que, se acomodar a guerra, nós poderemos perder 8, 7, 10 reais na saca da soja. E isso vai ser muito difícil de recuperar para frente, porque nós estamos andando aqui no Brasil com dólar muito calmo, né, João? E isso acaba atrapalhando. Se a gente vê as cotações de hoje aí nos portos, variando de 129 agora no abril a 736 ali no agosto, ela está R$ 4 mais baixo do que os melhores momentos que tivemos há 3 semanas. Isso ele limita a cotação para o produtor aí no interior também, né? Mas está tendo negócio, tá? O pessoal está Sim, correndo. sim. Hoje Tá. pela manhã, muitos negócios, pessoal comentando aí, porque os níveis estão iguais à sexta-feira, alguns até melhores um pouco do balcão para o produtor do que estava na sexta-feira, porque o comprador quer, né? Está girando e automaticamente tem muito negócio ainda sendo realizado com destino à China, né? Porque a China tem a reunião com os Estados Unidos, com o Trump, lá no meio do maio, né? Daqui 1 mês e pouco. E até Sim. lá, provavelmente, nós vamos ter muito negócio com soja brasileira. Esse é o outro problema. Se depois fizer acordo e acertar e a China tiver que comprar lá nos Estados Unidos, aí talvez dê uma travada no movimento por aqui. Automaticamente não é bom para o produtor. Tá. Os prêmios mostram isso, né, Vladimir? Sim, os prêmios estão um pouquinho melhores hoje que estavam na sexta-feira. Tá. Bom, enquanto que está frio lá em cima e tal, e bomba comendo lá no Irã, não tem água, aquela coisa toda, aqui a natureza está legal. Nós abrimos o programa felizes com isso. E agora que o meu vizinho está a Bom Retiro, está aqui, que produz cana aqui do lado, está passando a grade para preparar o plantio. E olha o que tem ao lado da grade aí, Vlamir. Um bando de carcará, os gaviões aqui da região vieram aqui comer o quê, Vlamir? Comer coró. Eles comem o pão de galinha. Olha que serviço bom que estão fazendo os gaviões ali, ó, limpando o solo aqui. E é bom mesmo, porque está do meu lado aqui, da minha cerca. Olha que beleza, o que é a natureza, Vlamir? Eles estão É ajudando isso o aí, né? produtor de cana. E tem que comer o coró mesmo, senão o coró tem invade a tua propriedade Não, aí pelo amor também, de você começa a Deus, perder. para. As larvas em forma de seda do coró consomem raízes, causando amarelecimento da cana, morte da touceira e redução da produtividade até em 20%. Ô, gaviãozada, come aí, pessoal. Hein? Esses são os gaviões da Fiel, tá lembrando o Davi? Que mandaram o É, Dorival, o sobrinho do Dudu, embora. Você sabe quem é o Dudu, né? Dudu era aquele gênio do Palmeiras, né? Centro médico que saiu da Ferroviária e tal. E o sobrinho dele é o Dorival, que ganhou a mala ontem. Os Gaviões mandaram ele embora. Vamos lá, Vladimir, vamos fechar. Passa a régua na soja. Olha, João Batista, hoje à tarde saiu o primeiro relatório de lavouras americano. O USDA, na primeira segunda-feira do mês de abril de cada ano, ele começa a divulgar seus relatórios de lavouras, onde que mostra, depende da evolução, o plantio, como é que está andando, depois de um para frente a qualidade das lavouras, e vai mostrando como é que vai andar a safra por lá. E hoje sai o primeiro relatório do ano. Provavelmente vai ter algum plantio de milho ali na parte sul dos Estados Unidos, alguns estados mais para baixo, né, que já está com temperaturas médias maiores, mas é provável que ainda no cinturão mesmo, ali nos maiores estados produtores, não apareça nada de plantio de soja nem de milho, porque está muito cedo ainda em função do clima. Mas já agora a gente já vai começar a ter semanalmente, às segunda-feiras, todas as segundas-feiras, no horário das 5 da tarde, né? Agora é 5 da tarde aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, às 4 da tarde, em que ele divulga o relatório de lavouras, como está a safra, como é que está plantio, como é que está a lavoura em qualidade, e é um fator importante porque ele também começa a influenciar na formação de cotações lá em Chicago. Muito bem, então agora vamos para o milho, Dom Davi da Luz, Davi Gabriel da Luz. Preços do milho, oferecimento Copavel.
Ok, milho nos Estados Unidos, levemente em alta, o maio 4,53,50, o julho 4,64,50, setembro 4,68, dezembro 4,82, milho aqui no Brasil na B3, Campinas, base Campinas, maio 71,24, em queda, hein, meu amigo? Ó, em queda pesada, hein? Julho 70,72, setembro 72,20, janeiro 76,10. Tem a ver com o Estreito de Hormuz? Não, na realidade não. Se a gente olhar aí o quadro, vamos pegar aqui a B3, né? A B3 hoje é técnico, né? O mercado técnico, porque o pessoal está olhando aí a questão de boa, como é que está a bolsa, o índice da bolsa levemente positivo, vendendo milho. Ainda continua sendo atrativo para quem é consumidor, né, João? Porque esse mercado do milho está barato. Ele vai chegar aí para frente quando confirmar que a safra real de milho é muito menor a área plantada que foi ano passado, dessa safrinha. Ele vai começar a trazer impacto aí no mercado doméstico, né? E a demanda recorde que nós estamos tendo. A grande questão é que a B3 não consegue avançar mais firme no momento por causa das taxas de juros, né? Ninguém quer carregar estoque, mas também o consumidor não está querendo carregar papel, né, João? Parece que ele está acreditando que o mercado vai cair lá na frente. Isso é uma ilusão, né? Porque é só olhar a própria Chicago, o Chicago Futuro, que né, o spot maio 4,50 e pouquinho, tá com suporte no 4,50. Mas se a gente saltar lá para o julho, que eu venho falando bastante do julho 27, o julho 27 está com suporte nos US$ 5. Então o mercado para frente, 2027, é mais firme do que o mercado 2026. E isso vai refletir na própria B3 para frente, né? Porque o mercado vai ser comprador, o mercado é um ano de oferta mais limitada, a safra americana ser confirmada, esse atraso de plantio e redução de área vai trazer apelo positivo para suporte em Chicago e automaticamente traz um fôlego aí para o mercado doméstico também, né, João? Isso vai trazer. Mas não chegou o preço bom lá para o oeste de Santa Catarina. O Neymar Fence que está dizendo que o milho lá está 59 pilas por bolsa, portanto não aumentou. Exatamente, João. A questão é o seguinte: as cooperativas no sul do Brasil dominam o recebimento de milho. E elas, vendo que o mercado de ração ele é muito competitivo, e as próprias indústrias de ração das grandes exportadoras, aí dos grandes frigoríficos, também estão mantendo o nível de compra e preferindo receber balcão a fixar. Ninguém está querendo subir balcão porque não quer pagar mais que os vizinhos. Então fica naquela, não, eu não vou subir já se o meu vizinho não subir. E todo mundo fica parado. E as grandes do setor de ração da exportação de carne, de frango e suíno, continuam nadando de braçada, né? Comprando milho barato, exportando reco de frango, reco de suíno. Se eu não estou enganado, amanhã a CISEC divulga as exportações do fechamento de março e vai trazer milho, vai trazer o frango e o suíno com o recorde histórico de embarque acumulado. Então, todo mundo trabalhando com ração barata, né? E automaticamente o segmento da carne está bombando, né, João? Isso é importante, é bom para a economia brasileira, mas o produtor, se precisa fazer caixa com milho, ele está tendo que vender com estabilidade. Ele já faz uns 2 meses que não muda muito no balcão da maioria das regiões. O comprador sabe que vem milho, né? Olha o milho, por exemplo, lá de Boa Esperança, para cima de Sorriso, lá do nosso amigo Moacir Guarnieri. Olha o milhão do cara. Também recebeu chuva, está à vontade. Esses dias cortou um pouco, mas olha o milho, o viço do milho. Mostra aí, Dani. Bom dia, João Batista. Bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. Dia 6 de abril, 9 horas da manhã. Aqui, ó, o milho aqui, ó. Ó, aqui no meio do pedaço, no rastro. Tem umidade boa, João Batista. Mas a última chuva foi dia 6 de abril. Dia 1º de abril. Faz 6 dias, hoje é dia 6. E aqui amanhã vamos entrar com mais uma de tratamento, porque tem umas lagartinhas, né? Não tá fácil. Tem talhão que funcionou bem tudo os produtos e esse aqui ficou um pouquinho ainda de população. Mas do modo geral o milho tá bonito. Ó, tá verdinho de baixo em cima. E tá no pré-pendoamento. Que tá querendo largar. Tem algumas. Aí, ó. Tem um pouquinho de. Que é lagarta mesmo. Mas pulgão não tem, porque faz 8 dias que foi entrado com o pulverizador. E daí agora vai entrar com o avião.
Mas tá bom. Um abraço, uma boa semana a todos. E que venha mais uma chuva aqui para vocês milho aqui, ó. Mas a lagarta mandou ver aí, hein, Vladimir? A lagarta está comendo ali, né, João? É sinal de que as tecnologias estão perdendo força com relação às lagartas. O produtor vai tendo que fazer controle, né, aplicações, para não perder, né? Se deixar a lagarta comer, perde bastante. Então, e a lavoura hoje em dia não é barato o custo, né? Ela tem um custo elevado por hectare e ele tem um potencial elevado de produção e produtividade para faturamento por hectare. Então, qualquer 10% que você perca aí, você perde 700 mil reais por hectare. Então, não dá para perder, né, João? Essa aí, estamos torcendo que tenha mais uns 2 meses de chuva para ele aí, para ele garantir essas lavouras dele aí. Mas se o cara está falando que lá no oeste do Paraná, em Campo Mourão, é o Valmor Carlos, está dizendo aqui, Valmor Carlesso, minha região, Campo Mourão, Paraná, 55 a saca, se lá em Campo Mourão está 55, quanto está lá em Sorriso? Olha, João, lá no Mato Grosso está variando de 45 a 55 também, a diferença é muito pequena. É por isso que esse milho do Mato Grosso, mesmo que tenha problema de abastecimento no sul, ele não vai descer mais, ele vai para exportação pelo norte, né, no segundo semestre, e ele vai ser consumido aí no Mato Grosso por causa das indústrias de etanol, que cresceu muito a demanda e a produção de etanol de milho, além de que também está crescendo o uso e a produção de ração aí para os frigoríficos, que também tem na região, né, João? Então, o milho que antigamente descia para o sul, agora, em função do frete que disparou por causa do diesel, ele não vai descer mais, né? E para o mercado, para descer um milho lá do Mato Grosso, para chegar no sul, o milho no sul teria que estar acima de R$ 80 a saca para o produtor, para viabilizar trazer lá do Mato Grosso para abastecer Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. O Daniel Felipe está dizendo que um saco de milho não paga 10 litros de óleo diesel, cara. Olha o custo disso. Bom, Vladimir, passa a régua no milho. Eu acho que está certo. Eu acho que não chega a pagar 8 litros, depende da região. Vê como é que está a situação, né? E antes aí, se a gente fizer um balizador, há pouco tempo atrás, um saco de milho dava para comprar quase 20 litros de diesel. Questão do milho, a B3 está técnica aí, não está mostrando. A B3 continua sendo interessante para o comprador e consumidor de milho. Mercado do milho segue de lado aí, ele está de olho, um olho lá na guerra, porque o milho também tem reflexo com relação à produção de etanol nos Estados Unidos com milho. Então, se continuar a guerra, petróleo em alta, vai dando mais fôlego aí para consumo. O grande fator agora é o plantio americano. Se seguir com problema de clima e atrasar ainda mais o plantio, provavelmente o produtor acabe plantando até menos milho do que está projetado. 38 milhões e meio, que é a projeção do USDA da semana passada, de hectares, talvez até plante menos. E isso seria mais um fator positivo para milho. Ok. Vladimir Brandalize, deixa eu passar um recado para as revendas, depois eu me despeço de você. Põe aí na tela que a gestão TD está focada agora em oferecer uma alternativa para as revendas, ou seja, para o produtor ir lá a mitigar, né, abater o risco, sair do risco, fazendo uma parte da sua safra trocando por insumos. Ao trocar, você sai do risco e, ao mesmo tempo, você tem a chance de fazer uma posição de alta em Chicago, com um pedaço do que você está mitigando de risco ali. Você está comprando seu insumo com um pedaço, você compra uma participação de alta em Chicago. A gestão TD está aí para isso. Ela está dizendo aí, ó, venda de insumos agrícolas significa um crescimento para a sua revenda, porque o produtor pode comprar uma call e ficar no jogo, sai do risco, troca por insumos e ainda fica participando de alta. A mensagem da gestão TD: estruture sua operação, dê mais valor ao seu negócio, fortaleça a sua revenda e aumente seus lucros e tenha clientes mais satisfeitos. O telefone da gestão TD, 19971108610. 19971108610. É bom para o agro, é bom para os dois lados, né? Os três lados. Nós vamos ter que sobreviver também. Pergunte quanto custa essa operação, é muito interessante, hein? O produtor entrega o milho, entrega a soja, no valor, no tamanho da compra dos insumos, e com um pedaço a gente auxilia, a gestão TD auxilia o produtor a fazer uma operação de alta em Chicago. É uma maravilha. Certo, Vladimir?
É isso aí, João Batista. Só lembrando aí, na quarta-feira à noite, se eu não estou enganado, às 20 horas, nós vamos bater um papo com o teu amigo Vitor Caso aí, começando a falar Ô, sobre cara, é isso aí. bom. Esse É na menino é bom. quarta-feira à noite aí. Venda na Provavelmente hora daí. certa. E daí é É, um dos parceiros teu aí não, do Vladimir, sistema. com muita honra. O Vitor é um menino novo, mas muito experiente de mercado, comprava e vendia lá para as multis, veio auxiliar a gente. Junto com os meus netos, estão criando essa live para o dia 11 e 12, agora de abril, que é uma live, um sábado e domingo, que é uma espécie de um mini curso, uma imersão de comercialização focado na família. Né? O cara, o produtor, bate cabeça à noite, fica bravo, tá? Por quê? Porque ele está com a cabeça quente. Compartilha com a mulher, compartilha com os filhos. Aliás, o Fred, o meu filho, falou: "Ó, pai, o produtor já faz isso, hein?" Sim, mas tá. Eu falei: "Tá, ele já compartilha, mas ele está atualizado em termos de comercialização em cima dessa bagunça toda que está aí no mundo." Então, dia 11 e 12, né, é uma imersão, chama-se Gestão, é o legado da comercialização. O que você vai deixar para a sua família? É bom isso, né, Vladimir? Esse é muito bom, né, João? O mundo está girando rápido. Hoje em dia é importante toda a família estar unida para fazer bons negócios, fazer negócio na hora certa também. Isso é importante, né, João? Porque se a gente perder todo ano, quando a gente vai ver aí depois de 20 anos, você está descapitalizado, está numa situação difícil. Por isso que é importante estar aprendendo constantemente, né? Você tem que estar aprendendo constantemente na lavoura, como o nosso amigo Moacir tem mostrado ali, né? A evolução de lavoura, né? Que ele tem feito o reality show dos campos dele, mas ao mesmo tempo a parte comercial é muito importante para o produtor também saber os mecanismos, né? Que a cada ano que vai passando vai vindo mecanismos mais eficientes, né? Para o produtor fazer negócios, né, João? Porque não adianta só produzir 100 sacas de soja. Tem que ganhar com essas 100 sacas de soja. Muito bem, Vladimir Brandalize, muito obrigado. A gente costuma dizer assim, o conhecimento liberta, né? Quem disse isso foi Platão. Que maravilha. Vamos em frente, Vladimir. Até amanhã. É isso aí, João Batista. A semana apenas começando. E aqui as nuvens estão começando a ficar pretas aí em cima. Não sei se é racismo, mas ela está começando a escurecer e vem chuva daqui a pouco aqui em Curitiba. E o ministro André Mendonça dizendo que o pau vai comer. Ele já tem as provas do Banco Master nas mãos. Não vai sobrar para ninguém. Tomara, vamos ver. Vamos esclarecer tudo. Eu nunca voei naquele jatinho, eu nunca voei daquela turma. Eu já voei em muitos aviões de produtores que trabalham duro aí para conseguir ter o aviãozinho dele. 23,4 milhões em 5 anos, imóveis comprados à vista. Que moleza, hein? Que beleza. Isso aí, João Batista. Até amanhã. Até amanhã. Semana apenas começou. Vamos lá. Eu vou falar já de boi, vou falar de café, vou falar de clima, né? de hortifrutos, mas antes uma mensagem para melhorar o seu conhecimento. Como é que você faz para comercializar em Chicago? Como é que você faz para comercializar na venda na hora certa? Como é que você faz para entender a economia do Brasil? O que está projetado para o nosso futuro após as eleições? 3 cursos de graça para você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Faça uma assinatura anual e você tem acesso a 3 cursos do Adolfo Saxida, o ministro do Bolsonaro, do Vitor Caso e do Maurício Bellinello. Que beleza! Basta você fazer uma assinatura do Clube do Tempo e Dinheiro. Veja a mensagem aí. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Bellinello, para você aprender a operar na Bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, venda e compre na hora certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro.
Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Preços de hoje, levantamento do CPEA, leite, base Paraná. Base fevereiro, hein? 40 dias atrás. R$ 2,16. O leiteiro vai ficar muito rico, vai comprar 23,4 milhões de imóveis em 5 anos. Litro do leite, base Paraná, portanto, em fevereiro, R$ 2,16 mais 60. Ovo branco, base a Grande Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, R$ 175,02 a caixa com 30 dúzias. Batata, padrão Ágata, especial, também base Belo Horizonte, R$ 62,22 a saca de 25 quilos, saco de 25 quilos. Cenoura, base Irecê, lá na Bahia, R$ 50,00 a caixa de 20 quilos. Cenoura verão, sem lavar, né? Banana, Vale do Ribeira, a nanica de primeira, R$ 2,15 o quilo. Mais informações no Clube do Tempo e Dinheiro. Tem tudo lá. Tem um grupo só de hortifrutis, tem um grupo de sustentabilidade, tem um grupo de política, tem grupo de café, tem grupo de boi. Que show! Opa, até perdi aqui minha canetinha. Olha o telefone aí, 199-9813-2915. 199-9813-2915. Cara, é um show esse clube, tem todas as informações. Eu fico assim, perplexo, assim, né? Feliz, né? Claro, de ver tanta informação que o Giovanni Lorenzon, o Joe, né, o João Pedro coloca lá dentro, e o Sérgio Braga, e pá, os nossos amigos. Que show! Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Clube do Tempo e Dinheiro, 7 dias grátis, hein, para você comprovar o que eu estou dizendo. Agora vamos à pecuária, o Davi da Luz. Notícias da pecuária, com Sérgio Braga. O Sérgio Braga hoje tem um probleminha, mas volta já, dor de dente. O preço do boi na B3 nesse instante, em alta de 1,33%, abril 372, hein? Ó, 372 por fechamento desse mês. Os negócios já estão rolando nesse valor aí, 372. Maio, 368,30, junho, 360 com 45, julho, 353,65. Pessoal, o pessoal da gestão TID te ajuda a fazer travas na B3 no boi, hein? Não sabe fazer? Liga. Põe o telefone da gestão aí para o pessoal ligar para o Fernando. Como é que faz a trava de boi na B3? Quanto custa? Olha o telefone do Fernando aí, 199-7110-8610. Custa nada ligar, né, cara? Liga lá, ô Fernando, quanto custa? Né? Faça um contato. E agora nós vamos para a Isabela Camargo, da HN, saber como é que está o mercado, principalmente de olho na exportação. Mostra aí. Olá a todos. Bom, os primeiros dias de abril seguem marcados por um mercado para a arroba do boi gordo firme. O cenário é bastante semelhante ao que vínhamos acompanhando, com escalas de abates curtas e oferta de animais terminados que segue restrito. Com isso, as negociações acima da referência têm se tornado cada vez mais comuns. O início da semana ela costuma ser marcado por um ritmo mais lento nos negócios, já que tanto a indústria quanto os pecuaristas eles aguardam uma posição mais clara em relação ao mercado. No mercado atacadista, o final de semana prolongado ajudou a impulsionar a movimentação, houve melhora no escoamento tanto no atacado quanto no varejo. E para essa semana, a nossa expectativa é de que a gente continue com esse cenário, com esse ritmo aquecido das negociações, resultado aí da entrada dos salários que deve, então, ajudar essa movimentação. Apesar dessa combinação de oferta restrita e de boa demanda aí que vem sustentando os preços para a carne, a valorização da arroba ela tem sido ainda mais intensa que para o atacado. Então, com isso, a margem das indústrias ela acabou ficando mais apertada, com queda de 1,7 ponto percentual em relação ao mês anterior, mas ela ainda permanece cerca de 1 ponto percentual acima da média histórica. Na nossa visão, o cenário que a gente deve observar essa semana é ainda de preços firmes para a arroba do boi gordo e também para a carne bovina. Bom, por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima! Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis.
O café em Londres continua lá para baixo, hein? Olha o buracão que abriu, perdendo 2,39%. O café robusta em Londres para a posição julho, a 3.346 dólares a tonelada, perdendo 82 dólares agora da tonelada. Como não houve acordo, o pessoal derrubou o preço do café lá de Londres. Já em Nova York, o contrato cedo arábica para maio tem alta leve de 0,12%, agora 0,13%, a 298,20 centes de dólar por libra-peso é o preço do café lá em Nova York. Aqui no Brasil, na B3, você tem primeiro os 4 contratos de Nova York, mas tem delay aí, né? O maio, 298,15, julho, 292,45, setembro, 279,30, dezembro, 269,15 centes de dólar por libra-peso. Agora sim, dólar por tonelada aqui na B3, só o maio está rodando com queda de 0,58% a 395 dólares a saca. Muito bem, direto para o programa Cosmos, dia a dia, amanhã, dia 7, essa é a previsão que o IMET está mostrando para esta terça-feira, entrando à frente lá pelo Uruguai, subindo lá para o Rio Grande do Sul, final da noite de terça-feira, com muita chuva na região sul do Rio Grande do Sul. Vamos para o dia 8, agora quarta-feira. Quarta-feira, a frente se espalha pelo Uruguai e tal, né? Vai subir no Paraná, né? Mas a grande frente de umidade vai para o mar, para o Atlântico. Dia 9, quinta-feira, a frente foi para o Atlântico, mas tem um pouco de umidade também, continua umidade no Brasil Central, abre uma frente lá em Minas Gerais, na Bahia, e a grande umidade passa pelo litoral de São Paulo, mas as chuvas estão lá no Atlântico. Isso é dia 9, quinta-feira. Dia 10, sexta-feira, olha a chuva em Minas Gerais, é umidade, não é muita chuva. E você vê a conformação do ciclone no litoral, lá no Atlântico, está bem delineado o Atlântico, o ciclone no Atlântico, dia 10, sexta-feira, e as chuvas lá no Pará, no Mato Grossão, está lá chovendo ali no norte do Mato Grosso, na divisa com o Pará, na sexta-feira. Dia 11, sábado, Davi, como é que fica 11? Dia 11, chuvas no Espírito Santo, abre o tempo no sul, mas vem à frente lá da Argentina e entra por Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul, lá pelo Paraná, dia 11, hein? Dia 11, sábado. E as chuvas comendo lá no Mato Grosso. Deixa que volte a chover. O pessoal lá no Mato Grosso precisando de chuva agora, para fechar o milho. Dia 12, domingo, Davi. Dia 12, domingo. A frente se espalha, o IMET está mostrando que a frente se espalha ali na divisa do oeste do Rio Grande do Sul com a Argentina. Tem chuva também no Paraguai, chuvas no Brasil Central, mas São Paulo, Bahia, Minas Gerais, como vocês estão vendo, Brasília, lá no Goiás, sem chuva. Mas muita chuva lá em cima no Nordeste brasileiro, domingo que vem, hein? Essa é a formação. E temos também para segunda-feira, dia 13? 13, uma semana, 7 dias à frente, volta à frente para o Rio Grande do Sul. E aquele vermelhão no Rio Grande do Sul, ali na segunda-feira que vem, é muita chuva, hein, pessoal? Ali, Passo Fundo vai pegar um chuvão na outra segunda-feira. Santa Catarina também, chuvas moderadas sobre o Paraguai e começando a chegar chuvas em São Paulo. E as chuvas continuam moderadas lá no Brasil Central. E a chuva comendo lá em cima, no Maranhão, no Piauí, no litoral do Nordeste. É isso que nós temos para os próximos 7 dias, com as informações do programa Cosmos do IMET. Agora vamos às explicações de quem entende de clima. Ronaldo Coutinho, para você. Fala, Ronaldo. E vamos ao nosso tempo agora para a semana. E já estamos indo para quase metade de abril. Fim de semana já é quase metade. Então vamos aqui, começando pela parte da chuva. No dia 6 a 10, ou seja, os próximos 5 dias, já teremos mudança no padrão da chuva. De 6 a 10, nós temos o quê? Boa chuva aqui na região do Amazonas, Pará, Amapá. O amarelo vai de 25 a 45 milímetros de volume. O vermelho de 45 até próximo de 100, como aqui. Tu vê que chove bem aqui no Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, Pernambuco. Só na Bahia que chove menos, mas também tem chuva. Aqui no centro-oeste a chuva também, principalmente nessa terça, quarta e quinta-feira, começa a chover bem. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio, São Paulo, Mato Grosso do Sul, essa semana
a chuva já aparece mais, especialmente terça e quarta, São Paulo também, terça, quarta, quinta-feira. Aqui no sul a chuva começa a ganhar corpo, chove mais de 45, 50 milímetros. Vai ter vento forte por causa de um ciclone extratropical, que vai provocar vento forte aqui, ó, nessa parte do Rio Grande do Sul e no topo da serra aqui em Santa Catarina. Chuva boa também, essa chuva aqui na região do litoral catarinense, principalmente hoje. Terça e quarta, pouca coisa. E aqui nos próximos 15 dias, de 6 a 20, uma boa chuva no Amazonas, 100, 150, 180, 220 milímetros. Também em Roraima, Amapá, chove bem. Muita chuva aqui, ó, na parte aqui do Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantim, Paraíba, Pernambuco, Bahia. Chove bem em todo o Nordeste nos próximos 15 dias. Aqui no Centro-Oeste também boa chuva, Mato Grosso, Tocantins, Goiás. Chove bem aqui no Centro-Oeste. Aqui no Espírito Santo, nessa região aqui, ó, chove mais de 100 milímetros, 100 a 150 milímetros. Aqui em São Paulo chove bem, no Mato Grosso do Sul, aqui na região do Paraguai, no sul do Brasil também, a chuva começa a ganhar espaço, tem chuva agora nessa semana, domingo, segunda e no final da outra semana também. Na parte da temperatura também, ó, nós vamos ter temperaturas mais baixas agora nessa semana, ó, vai entrar um ar frio e semana que vem também fica com anomalia mais ou menos de normal a baixa. Ou seja, vamos ter nos próximos 10 dias uma anomalia negativa aqui em boa parte do país, ó. Então vamos ter anomalia negativa em grande parte do país, em virtude aí da entrada não só da chuva, mas também da entrada de uma massa de ar mais frio. Temos mudança no padrão, a chuva voltando aqui ao sul, uma boa chuva no centro-oeste e sudeste, boa chuva no nordeste e queda na temperatura. Pode até ter geada ali por sexta e sábado nas áreas mais altas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas daí a gente na semana vai atualizando. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Olha, sobre o frio aí que o Ronaldo está falando, na verdade começa quarta-feira. Temos um alerta do Agrotempo, mas essa massa mais fria aí é para o final do mês de abril. Então, final do mês de abril, como o Coutinho já antecipou, uma mudança significativa no clima, é o outonão, né? E final de abril já vem a primeira geadona ali dentro do Rio Grande do Sul e chegando, espalhando esse frio aí pelo Paraguai, como vocês estão vendo, pelo Mato Grosso do Sul, pegando parte de São Paulo, até o Triângulo Mineiro, lá, olha o Goiás também. Final de abril, viu, pessoal? Essa é a informação. Olha, para encerrar, eu quero pedir para o Davi voltar com a tela em tempo real dos preços das bolsas, porque o Trump disse que a proposta de cessar fogo do Irã é insuficiente, o Irã falou que então não quer, e o preço do petróleo volta a subir aí. Ó. O petróleo, veja aí, a penúltima informação. Petróleo WTI, alta de 0,28 a 111,90, enquanto que a soja está subindo 0,30% lá em cima, a 11,67,50, e o milho 0,46. São os preços que estão na tela aí, estão correndo em tempo real. Lembrando, o Davi vai colocar novamente. Entre no clube, são 16 grupos. 16 grupos. Você assina e fica com acesso a todos os 16, ou então escolhe um e fica seguindo um. Mas você tem acesso a todos e também as informações espetaculares, né, que nós temos, tanto do CPEA, de pecuária, para você ter ali, está fechadinho ali, e também as informações da pecuária para que você tenha ali dentro do clube do Tempo e Dinheiro. Você assina, tem acesso a 16 grupos e mais as informações que estão no site do Tempo e Dinheiro, do Clube do Tempo e Dinheiro. O melhor serviço do agro para você, o telefone está na tela. Experimente 7 dias grátis, 199-9813-2915. Perfeito? Vamos voltar lá para o clube para alimentar os preços conforme forem os acontecimentos acontecendo. A gente joga lá. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. A gente volta amanhã com o auxílio do Sérgio Braga. E vamos em frente. Até amanhã.